Oi, boa tarde a todos aí, tudo bem? Boa tarde. Todo mundo fica com o áudio fechado só para aparecer só a sua imagem na gravação. Eu só quero mostrar, em primeiro lugar, muito obrigado, né? Boa tarde, pastor Paulo Lima fez essa ponte. Alguns amigos me perguntaram, mas um médico vai falar? Muito importante isso, né? Um servo de Deus, não é pastor, pelo que eu estou sabendo, mas é um homem de Por, Deus. Por por enquanto, enquanto não é ainda pastor. não. Mas cuida de pastores, inclusive amigos meus já me indicaram, né, o senhor como médico, e eu fico muito feliz. Eu Amém. quero te mostrar algo rapidinho antes da gente entrar aqui, passar para você, que é só uma foto minha antes da pandemia e agora hoje. Vamos ver se vai. Aí, tá dando para ver aí? Que isso? É, É a mesma pessoa, tem certeza? Foram 25 quilos até agora, né, Glória a Deus. nessa pandemia. E eu tenho visto, na verdade, que muitos pastores sofrem com a questão do sobrepeso. E, para minha surpresa, conversando com alguns amigos americanos, eles me falaram que a profissão lá nos Estados Unidos que mais sofre infarto é pastor, se é que pastor é uma profissão, né? Então, realmente, a gente sofre muita pressão, muita cobrança, come mal, mas eu queria que você ficasse totalmente à vontade, não é perguntas e respostas, né? Deixa Deus te usar aí, eu tenho certeza que nós seremos abençoados e vamos aprender muito. Amém, amém. Glórias a Deus aí pela sua determinação e eu sei que é difícil mudar hábitos, né? É muito complicado mudar hábitos, mas a gente sabe que a partir do momento que a gente decide, né, mudar hábitos, mudar a qualidade de vida, mudar aquela situação na qual nós estamos vivendo, tudo se transforma ao nosso lado, né? E quando a gente associa isso, mudar hábitos com relação à nossa qualidade de vida, à nossa saúde, aí tudo, eu acho que evolui de uma forma mais tranquila, né? Porque com saúde o nosso corpo funciona melhor, né? Com saúde as nossas determinações, a nossa mente, a nossa máquina, ela funciona melhor e vai mais longe, né? Eu costumo muito, quando estou falando com pastores, né, falar justamente isso, né? Porque nós temos um propósito, né? Mas assim, antes de dar continuidade, que eu já acabo, é muita coisa para falar, aí acabo já atropelando. Eu quero agradecer ao pastor Paulo Lima, né, pela oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês, né, dessa oportunidade de poder estar mostrando um pouco do que Deus tem feito na minha vida, das transformações que Deus tem trazido para a minha vida, para a minha família e para aqueles que estão próximos, né? Uma das coisas que é mais importante, não é importante só você falar, é importante você viver aquilo que você está falando, né? Não só na nossa vida espiritual, né? Mas na nossa vida profissional também. E eu louvo a Deus porque Ele tem me dado a oportunidade de viver aquilo que eu sei o quanto é importante para as outras pessoas, fazer para mim também e fazer para minha família. Tudo que a gente vai começar aqui, conversar, não quer dizer que a gente não vá nunca mais dar um deslize, nunca mais fugir um pouco dessa rotina, mas assim, é que isso se vire literalmente uma rotina na nossa vida, né? Ao adquirir informações, a gente tem a oportunidade de mudar, né? Mudar hábitos e mudar a vida, não só a nossa, mas das pessoas que estão ao nosso lado, né? Então, assim, primeiramente, eu tenho quanto tempo, só para eu gerenciar aqui o que eu tenho para falar? Fica à vontade, doutor. Então, vamos lá. Feito o agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui, tá? De estar junto com vocês, de participar dessa unidade, né? Eu pude ouvir o pastor Cláudio Duarte falando, foi top aquilo, tudo que ele falou, né? Aquela unidade, aquele despojar, né, da gente diante de outras pessoas e comungar, né, dessa unidade. Isso foi, para mim, foi fantástico. E baseado nisso, o nosso corpo, ele vive em unidade.
Nosso corpo, ele vive compartilhando informações de todos os órgãos com todas as partes do nosso corpo. E eu queria começar falando pelo nosso intestino. Por que o nosso intestino? Porque a gente sabe que de uma boa alimentação, né, vem um bom funcionamento dos nossos órgãos, né? De uma boa absorção vem uma boa formação de nutrientes para que as nossas células, para que as nossas organelas, de um modo geral, para que as nossas proteínas sejam formadas e o nosso corpo venha a funcionar. E a gente sabe que tudo que a gente come hoje em dia deixa o nosso corpo mais inflamado, porque os alimentos industrializados, eles vêm cheios de substâncias para deixar o alimento mais gostoso, conservar mais, acabar muitas vezes até viciando, N coisas nesse sentido. E essas substâncias promovem uma inflamação crônica no nosso intestino. Então, assim, o nosso intestino, quando ele está nesse processo de inflamação por causa desses nutrientes, desses alimentos industrializados, o que acontece? A gente acaba gerando um processo que a gente chama de disbiose. A disbiose é um processo inflamatório na nossa mucosa intestinal, junto com uma redução das bactérias saudáveis no nosso corpo. Eu costumo dizer que nós somos apenas 10% humanos. Os outros 90% é tudo bactéria. Por quê? Porque existem no nosso corpo 10 vezes mais bactérias do que células nossas. Então, a gente tem apenas 10% do nosso corpo de células nossas. O resto é tudo bactéria. Para a gente ver a importância das bactérias na nossa vida, né? E a necessidade que nós temos de ter bactérias saudáveis no nosso corpo. Quando esse processo está quebrado, né, o que acontece? Gera um aumento da permeabilidade no nosso intestino. Vamos supor que os meus dedos aqui são as células do intestino. Então, um intestino saudável, as células estão juntinhas uma das outras, permitindo apenas que passe por elas substâncias que são totalmente digeridas, que estão totalmente digeridas, e substâncias que são conhecidas por elas. Porém, quando a gente está com esse processo inflamatório crônico, aumenta a permeabilidade das nossas células, permitindo que substâncias que não são necessariamente conhecidas penetrem na nossa corrente sanguínea, permitindo que substâncias que não foram adequadamente digeridas penetrem na nossa corrente sanguínea. E aqui, do outro lado, nós temos dentro dos nossos vasos, nós temos um exército de defesa. Nós temos células nossas que são aptas para nos defender de micro-organismos invasores que estão penetrando por essas brechas que foram aumentadas. Aí o que vai acontecer? Esse micro-organismo invasor, essas células de defesa vai detectar esse micro-organismo invasor e vai levar para o quartel-general. Agora, pensa um pouquinho. Vamos supor que você está com esse processo de desbiose, você acabou de vir de um baita churrasco delicioso, comeu todas aquelas carnes que queria e mais um pouquinho, e não está com aquela proteína totalmente digerida, penetrou por aqui alguns aminoácidos ainda ligados uns aos outros, que não foram totalmente digeridos, entrou na corrente sanguínea, chegou nas células de defesa, elas olharam ali e falaram, olha, a gente não conhece aquele cara, então vamos fazer o seguinte, vamos capturá-los, levá-los para o quartel-general e apresentar lá, ver o que é que eles vão decidir. Quando chega no quartel-general, o que é que as nossas células mãe faz? Olha para aquilo ali e faz assim, ó, esse cara aqui é invasor, vamos destruí-lo e montar um exército para mandar para o nosso corpo aí, para procurar alguém que se parece com ele aí para destruir. Aí o que acontece? Aquela célula, aquela partícula era uma proteína que estava mal digerida, que penetrou pelo nosso intestino. Aquela proteína, ela é semelhante, por exemplo, a uma parte da nossa tireoide, a uma parte da nossa cartilagem, por exemplo. Aí o que acontece? Aquele soldadinho que foi produzido, ele vai passear pelo corpo, e nesse passear pelo corpo, ele vai passar pela tireoide e vai falar assim, olha, esse cara aqui, ele se parece com aquele que mandaram a gente matar.
aí vão atacar a tireoide. Olha aí começando, gente, um quadro de uma tireoidite de Hashimoto, né? Que é um hipotireoidismo autoimune. Vai passar lá pela cartilagem, seja lá em qual parte do nosso corpo for, e vai olhar assim, olha, esse cara se parece com aquele que mandaram a gente matar. Aí vai lá, começou um quadro de artrose. Ou seja, por causa de um problema intestinal, por causa de um quadro de desbiose intestinal, pode-se dar origem a doenças autoimunes. Olha só a complexidade que é o nosso intestino. Então, ter o intestino saudável é extremamente importante. Nessa história de ter intestino saudável, eu quero falar uma coisa sobre um produto que é assim, largamente utilizado pela população, que chama omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, um prazol qualquer desse daí. Essas substâncias, elas têm a sua indicação. Elas têm data para começar e data para terminar. Esse negócio de usar ela pelo resto da vida, isso é desastroso. Principalmente por causa da inibição do produção do suco gástrico. Por quê? O nosso suco gástrico está ali porque Deus queria que ele estivesse. Ele tem a sua função. Deus não colocou o ácido ali por nada. Aí o que acontece? O suco gástrico ele vai auxiliar na digestão das proteínas. Se a gente não tiver uma digestão das proteínas totalmente perfeita, a gente não vai ter aminoácido suficiente para produzir, por exemplo, a serotonina. Se a gente não tem serotonina suficiente no nosso corpo, o que vai acontecer? Vai aumentar a probabilidade de causar depressão. Ou seja, por causa do uso do omeprazol, pessoas podem desenvolver depressão. Olha que situação complicada. E a gente tem visto aumentar o número absurdamente de pessoas com depressão. Então, o que a gente pode usar como alternativa para o uso do omeprazol, do pantoprazol, esomeprazol, esses prazol da vida aí? O suco da couve. O suco da couve é extremamente importante para que a gente possa estimular, né? A couve ela estimula a produção do muco que protege o estômago. Ou seja, dentro do nosso estômago, a gente produz o ácido que é o ácido mais forte que existe na face da Terra. E nós não somos agredidos por ele. Por quê? Porque nós produzimos, Deus é tão perfeito que ele, nessa produção do ácido, ele procurou proteger o nosso estômago com a produção de um muco que vai impedir que esse ácido faça a digestão das nossas mucosas. E a couve, ela estimula a produção desse muco. Consequentemente, ela vai proteger o nosso estômago. Olha que fantástico. Então, com o uso da couve, a gente pode se proteger de azia, de gastrite, essas coisas assim, fazendo com que não haja a necessidade do uso dessa substância que eu estou falando. Como é que a gente prepara isso? A gente pode fazer da seguinte forma. A gente pega 5 folhas da couve, meio litro de água, bate no liquidificador, pega esse suco, faz pedrinhas de gelo, todos os dias pega uma pedrinha desse gelo, bate no liquidificador com uma fruta da sua preferência, o suco de um limão, bate tudo junto ali e toma. Dessa forma, você fazendo isso todos os dias, você vai estar protegendo a sua mucosa gastrointestinal e não vai mais necessitar do uso dessa substância. Tá? Como consequência, eu queria falar, o pastor aí mostrou uma foto dele do antes e do depois, que eu achei fantástica. Então, esse antes e depois dele vai ajudar a gente a pensar numa situação. Por que as festas, né, que as reuniões dentro das nossas igrejas precisa ser cheias de guloseimas? Por que as nossas festas elas não podem ser recheadas de alimentos saudáveis, de frutas, como porque, por exemplo, de uma tapiocazinha com uma manteiga. Manteiga pode, gente. Manteiga é
a gordura boa da vaca. Então, a gente pode consumir a manteiga. O leite, ele é complicado porque ele é extremamente alergênico, ele tem muitas partículas, muitas proteínas que o nosso organismo não reconhece e aquilo ali se torna muito alergênico para o nosso corpo. Então, mas a manteiga pode. Então, uma tapioquinha com manteiga, aquele cuscuz, o cuscuz salgado, olha, tem gente que ama a tapioca, né? E usa a tapioca nesse processo de perda de peso e tal. Mas, ó, aquele cuscuz salgado, ele tem 3 vezes menos caloria do que a tapioca. Então, se você pega 100 gramas de tapioca e 100 gramas do cuscuz salgado, ele tem 3 vezes menos caloria do que a tapioca, para você ter ideia. E ele vai deixar você alimentado, né? É 1 milhão de vezes melhor do que o pão, 1 milhão de vezes melhor do que o biscoito, né? O carioca tem o hábito de, no café da manhã, comer pão com manteiga e café com leite, né? Ou seja, ele está matando a sua fome, mas não está se nutrindo. É importante que a gente tenha uma fruta, é importante que a gente tenha uma proteína de boa qualidade, como, por exemplo, o ovo. O ovo é uma proteína de boa qualidade. É importante que a gente tenha um carboidrato. Esse carboidrato pode ser um inhame, pode ser um aipim, pode ser uma batata doce, pode ser a tapioca, pode ser uma crepioca, que também é fantástica, pode ser o cuscuz, né? Ou seja, são alternativas que a gente pode usar no nosso dia a dia para nos alimentar e fazer com que o nosso metabolismo ele esteja sempre trabalhando de forma saudável, minimizando os processos inflamatórios. Por quê? Porque o trigo que nós consumimos hoje, ele é um trigo modificado. A gente olha lá na Bíblia, está lendo lá, aí vê lá que o povo de Israel se alimenta de trigo para lá, trigo para cá, trigo para não sei para onde, e fala assim, como é que eles comiam trigo e eram saudáveis e a gente come o trigo e fica ruim? Porque o trigo que nós consumimos hoje, ele é um trigo modificado. Lá, eles tinham o trigo original. E esse trigo que eles tinham era extremamente saudável. Só que o homem, na sua ganância, o que ele fez? Ele começou a cruzar os tipos de trigos diferentes e gerou um trigo alterado, gerou um trigo modificado. Esse trigo modificado, ele teve como efeito colateral o surgimento do glúten. E o glúten é extremamente agressivo para o nosso corpo. Ele é extremamente inflamatório para o nosso corpo. Então, assim, por isso que eu estou falando, para evitar, né, comer comer o trigo, a farinha branca, né, que a gente tem por aí. Por quê? Porque ele é extremamente inflamatório para o nosso corpo. Dando andamento, porque tem muita coisa para falar em pouco tempo, tem uma outra coisa que a gente ouve muito falar aí, que tem muita gente aí, o pastor falou assim, tem muita gente que nos Estados Unidos, muitos pastores que estão infartando, né, por causa da sua alimentação. Aí todo mundo bota a culpa no colesterol. Aí eu vou levantar uma interrogação aqui para vocês pensarem, né? A indústria farmacêutica fala assim, que todo mundo tem que estar com colesterol lá embaixo, porque o colesterol está infartando todo mundo. E a gente tem visto trabalhos aí, um atrás do outro, mostrando que não necessariamente, depois do advento das estatinas, que é a medicação que é utilizada amplamente para baixar o colesterol, melhorou diminuiu o número de pessoas que estão infartando. A gente tem aí uma média de 10 mil pessoas que infartam todos os dias. Infartam todos os dias. Uma média de 10 mil pessoas. Só abrindo um parênteses aí. A gente tem aí mais de 3 meses nessa história dessa pandemia aí, desse coronavírus. Nesses mais de 3 meses, a gente ouviu aí que morreu aí menos de 100 mil pessoas. É um número absurdo, preste atenção. São quase 4 meses que morreram 100 mil pessoas. Por dia, só de infarto, a gente tem quase 10 mil pessoas infartando e quase todas elas morrendo. Aí a gente pergunta, será que essa pandemia é isso tudo mesmo que estão falando? Ou estão querendo colocar medo em todos nós? Né? Fica aí uma questão. Não estou desmerecendo, não estou tirando a gravidade da patologia, né, da doença, para aquelas pessoas que são imunocomprometidas. Tá?
só um adendo aí. Então, o que acontece? Mas ninguém fala, né, quando se fala do colesterol, ninguém fala que existe um hormônio no nosso corpo chamado vitamina D, que ela depende do colesterol para ser formado. Se não tiver colesterol, não tem vitamina D no nosso corpo. E a gente sabe hoje em dia que a vitamina D ela não é um hormônio, não é uma vitamina. A vitamina D é um hormônio. E veja só, olha como Deus é lindo. Olha como Deus é lindo. Ele colocou um hormônio, que existe receptor para esse hormônio em todas as células do nosso corpo têm receptor para vitamina D. Todas as células do nosso corpo têm receptor para vitamina D. E ela é gerenciada, ela é controlada por cerca de 250 genes diferentes. E a vitamina D, ela controla mais de 10.000 genes diferentes no nosso corpo. Tamanha a importância da vitamina D. Então, essa vitamina D, ela só é formada no nosso corpo de duas formas. O colesterol se transforma na vitamina D, que vai para a pele, e na pele ela fica esperando a gente tomar banho de sol. 15 minutos, 20 minutos por dia. Se você se expor ao sol, você vai estar ativando a vitamina D que você produz. Aí a indústria fala assim, não tem que ter colesterol, tem que estar lá embaixo. Se eu não tenho colesterol, não tenho vitamina D. Ah, não pode se expor ao sol. Se expor ao sol, você tem que passar protetor solar. Então, se eu não tenho colesterol e se eu não me exponho ao sol, eu não tenho vitamina D. Se eu não tenho vitamina D, eu perco um hormônio que é capaz de regular 10.000 genes no nosso corpo. Se ele é capaz de regular 10.000 genes no nosso corpo e eu não tenho ele, vocês acham que vai acontecer o quê? Nosso corpo vai ficar doente. Não tem outro caminho. Se o nosso corpo está saudável, ninguém usa remédio, ninguém vai para o hospital, ninguém procura médico. Se o nosso corpo está doente, usa remédio, vai para o hospital e procura médico. Então, assim, eu trouxe para a minha vida a alternativa de buscar trabalhar com saúde. No lugar de trabalhar com a doença, no lugar de gerenciar a doença, eu busquei a alternativa de trabalhar com saúde. Eu não quero gerenciar a doença, eu quero promover saúde na vida das pessoas. E para que essa saúde ela possa ser promovida, é preciso que haja uma mudança nos hábitos, é preciso que haja uma mudança na qualidade de vida das pessoas, é preciso que haja uma mudança no dia a dia dessas pessoas. Então, assim, a vitamina D ela é extremamente importante, não só para a absorção do cálcio, não só para ganho de massa muscular, mas também para ganho de massa óssea, para estimular a imunidade, para proteção contra câncer, para N outros fatores. Então, assim, para auxiliar no controle de diabetes, auxiliar no controle da hipertensão, na prevenção de demência, na prevenção de Parkinson, a vitamina D é um hormônio que é altamente importante para o nosso corpo. E se a gente não está produzindo o suficiente, porque de cada 10 pacientes que eu doso a vitamina D, pelo menos 7 deles estão precisando de suplementação. Pelo menos 7. Então, assim, é necessário que se tenha colesterol relativamente alto. O que eu considero de colesterol alto? O nosso colesterol, para ele estar satisfatório no nosso corpo, ele tem que estar em torno de 200 a 230. É o ideal para o nosso corpo, tá certo? Então, assim, é importante que nós tenhamos um colesterol saudável. Além do colesterol estar saudável, ter em quantidade suficiente no nosso corpo, ele precisa estar saudável. Para que ele esteja saudável, nós precisamos de proteção contra os radicais livres. Né? Toda vez que nós produzimos energia, né, as mitocôndrias são a nossa usina de força. Elas são organelas que estão dentro das células e elas produzem energia que a gente utiliza para fazer tudo no nosso corpo. Só que, da mesma forma que elas produzem energia, elas também produzem uma outra substância chamada radical livre. E esse radical livre, ele agride as nossas células, agride as nossas gorduras, agride as nossas proteínas. Então, nós temos que nos proteger contra esses radicais. Para que nós possamos nos proteger contra os radicais livres, nós temos que consumir alimentos antioxidantes, como, por exemplo, o suco de uva é um alimento antioxidante, né? Porque contém o resveratrol, né?
A romã, né, o chazinho da romã é fantástico, porque ele também contém substâncias que são antioxidantes para nos proteger. Aí, só voltando lá, aí o que, que vai acontecer? Esse colesterol, ele também é importante, veja só, ninguém fala para gente que os nossos hormônios sexuais, eles são produzidos a partir do colesterol. Se eu não tenho colesterol, eu não tenho testosterona. Se eu não tenho colesterol, não temos estrogênio, não temos progesterona, não temos cortisol. Gente, a gente tem visto aí uma grande quantidade de pessoas evoluindo com síndrome de burnout, né? Ou seja, uma síndrome de falência, de fadiga crônica. A síndrome de burnout, ela acontece quando a nossa glândula suprarrenal ela não consegue dar mais conta de suportar aquele quadro de estresse. E quem ajuda o nosso corpo a suportar o estresse é o cortisol. Então, se eu não tenho uma produção de cortisol satisfatória, eu não vou conseguir suportar os quadros de estresse. A gente tem sido submetido a estresse, a uma quantidade de estresse cada vez maior no dia a dia que nós estamos vivendo. E ninguém fala que esse cortisol, ele vem do colesterol. Se eu não tenho colesterol, eu não tenho cortisol. Aí o que que acontece? Muitos homens, principalmente homens cada vez mais jovens, têm chegado ao consultório e reclamado assim: doutor, a minha capacidade laborativa está diminuindo. Doutor, a minha capacidade sexual, eu não consigo mais ter relação sexual como eu tinha antigamente. E isso está tudo ligado ao colesterol. Por quê? Eu não tenho colesterol saudável. Associado ao colesterol saudável, eu não tenho condição de produzir testosterona, eu não tenho condição de produzir cortisol. Ou seja, aí o que que acontece? O nosso corpo ele faz uma seleção. Nesses momentos de estresse, o nosso corpo faz seleção. Aí a gente se está submetido a um estresse durante um período muito longo, o nosso corpo não pensa em outra coisa, ele só pensa em sobreviver. Aí o que que acontece? Eu tenho duas vertentes. Aqui eu tenho colesterol e aqui eu tenho um lado onde vai ser produzido o cortisol e do outro lado onde vai ser produzida a testosterona. Aí o que é que o nosso corpo faz? Eu preciso sobreviver, não preciso reproduzir. Se eu não preciso reproduzir, eu não vou produzir testosterona. Eu vou desviar todo o processo para produzir cortisol, ou seja, para ajudar a pessoa a sobreviver. Diante disso, o que vai acontecer? A pessoa perde a capacidade de desejo sexual, perde a libido, perde a garra. A testosterona, ela é importante massa muscular, ajudar no vigor, ajudar na nossa energia. Então, se a nossa testosterona está baixa, tudo isso vai diminuindo, tudo isso vai... A nossa capacidade de ganhar massa muscular fazendo exercício vai diminuir cada vez mais. Então, é importante que o nosso colesterol tenha esteja sobre uma produção satisfatória, seja protegido contra os radicais livres e que o nosso estresse ele seja controlado, para que diante do controle do nosso estresse, tanto o cortisol como a testosterona e os estrogênios para a mulher, ele seja produzido adequadamente, o nosso corpo possa funcionar de forma adequada. Por isso, é importante tratar a ansiedade. A gente, visto que na Bíblia a gente vê vários relatos de que há a necessidade de se tratar a ansiedade, de que a gente deposite a nossa ansiedade aos pés do Senhor. Por quê? Porque ele sabe que se nós estivermos ansiosos, a nossa produção como um todo, em todas as áreas da nossa vida, ela vai diminuir, ela vai cair. Então, assim, no início eu falei que da reunião que vocês tiveram, né, com o pastor Cláudio Duarte, né, para estar em unidade. O nosso corpo é assim. Tudo tem que estar em unidade, tudo se interliga, tudo se comunica. E, dito isso, a gente não pode esquecer que os nossos neurônios, né, eu estou falando de um assunto atrás do outro aqui, que é para dar tempo de abordar a maior quantidade de assuntos diferentes, né, com temas importantes para o nosso dia, tá? Para os nossos dias, né? A gente tem visto aí muita gente evoluindo com quadros de demência, né? Com dificuldade em absorver novos conhecimentos, em dificuldade na memória, essas coisas todas.
E a gente tem visto aí alguns trabalhos mostrando que se você associar a taurina junto com o ômega 3 e a atividade física, você consegue fazer novas conexões neuronais. Ou seja, está tudo interligado. Então, a nutrição saudável, né, associado à atividade física, você consegue fazer conexões neuronais. Tem um trabalho muito interessante daqui perto da gente, da UFRJ, mostrando que se você consegue desenvolver uma atividade física regular, pelo menos 3 vezes na semana, você consegue fazer novas conexões neuronais. E eles têm demonstrado que alguns pacientes com quadro de demência têm conseguido, fazendo essa atividade física com um certo grau de intensidade, associado à nutrição com taurina e com ômega 3, tem conseguido melhorar, reverter parte do quadro de demência. Olha que coisa fantástica. A atividade física, ela é essencial para a nossa vida. Não é uma questão de, não, eu quero ficar sarado, massa muscular, não sei o quê, papapá, quero ser triatleta. Não é isso. É vida. Músculo no nosso corpo é sinônimo de vida. Por quê? Primeiro, o músculo ele é o tecido no nosso corpo onde tem a maior quantidade de mitocôndria. Eu já falei aqui que a mitocôndria é quem produz energia no nosso corpo. Então, se eu tenho uma grande quantidade de músculo, eu tenho uma grande quantidade de energia. O músculo ele ajuda a queimar caloria. Então, se eu tenho uma maior quantidade de músculo, eu vou queimar calorias continuamente no nosso corpo. O pessoal fala assim, eu não consigo perder peso. Aí eu pergunto, você faz atividade física? Não. A pessoa quer simplesmente parar de comer. Mas não é parar de comer apenas. Primeiro você tem que comer correto. E além disso, de parar de comer, você tem que ativar o seu corpo. A gente tem um cara na nossa cabeça chamado hipotálamo. O hipotálamo, ele pensa hoje exatamente igual como pensava lá no começo, lá na origem, onde o homem passava o dia inteiro correndo. Ou ele estava correndo atrás da caça, ou ele estava correndo da caça. E muitas vezes ele ficava um dia inteiro sem uma refeição. E o hipotálamo, ele pensa da seguinte forma, olha, eu não posso gastar energia, então eu vou armazenar. Aí o que acontece? Se você não tem músculo no seu corpo para queimar energia, tudo aquilo que você come vai ser armazenado, porque o teu hipotálamo ele está programado para armazenar. E quem é que vai mandar informação para o hipotálamo dizendo assim, olha, libera o metabolismo aí que eu estou precisando? É o músculo. Então, se eu tenho massa muscular, se eu tenho músculo no nosso corpo, eu vou queimar 24 horas por dia. Até dormindo eu estou queimando massa muscular. Até queimando calorias no nosso corpo. Então, é extremamente importante, né, o ganho de massa muscular. Né? Uma outra coisa que é, se eu só soubesse disso, já era motivo mais do que suficiente para fazer exercício. Existem alguns trabalhos que mostram que se eu tiver o hábito de praticar atividade física pelo menos 3 vezes na semana com uma certa intensidade, eu consigo me proteger de vários tipos de câncer diferentes. Gente, todos nós produzimos células cancerígenas todos os dias na nossa vida. Todos os dias a gente produz células cancerígenas. Por que nem todo mundo desenvolve câncer? Porque a nossa imunidade nos protege destrói essa célula cancerígena, nos protege contra isso. Então, quando a gente tem uma atividade física regular, pelo menos 3 vezes por semana, ela ajuda a ativar essa imunidade e ajuda a nos proteger contra o câncer, porque tudo que a célula cancerígena não quer é oxigênio. Quando a gente faz atividade física, a gente aumenta o fluxo de oxigênio no nosso corpo. E é tudo que essa célula não quer, ela não quer oxigênio. Então, com isso, a gente está se protegendo contra o câncer. Uma outra coisa que
é importante é que se mesmo você tendo atividade física regular, você for surpreendido com um quadro de AVC, de infarto ou de trombose, essa pessoa que tem esse hábito de fazer exercício, ela consegue se proteger, ela consegue se recuperar infinitamente mais rápido do que aquelas pessoas que não têm o mesmo hábito. Então, assim, é extremamente importante a gente pensar em atividade física para introduzir na nossa rotina, para introduzir no nosso dia a dia. A gente tem visto hoje em dia muita gente evoluindo com quadro de depressão. Na minha opinião, isso é extremamente importante, o quadro de depressão. Por quê? Porque vários fatores podem contribuir com isso daí. E uma vez que esses fatores eles contribuem com isso, a gente viu que, por exemplo, o omeprazol pode aumentar a probabilidade de depressão. A falta de uma alimentação saudável, de um intestino saudável, pode aumentar a probabilidade de depressão. E a gente tem visto que a medicina tradicional ela trata a depressão apenas fornecendo um antidepressivo. E a gente sabe que o antidepressivo por si só, ele não produz serotonina, que é o neurotransmissor, o principal neurotransmissor responsável pelos quadros de depressão, a ausência dele, né? Então, o antidepressivo ele não aumenta a produção da serotonina. Aí o que acontece? A pessoa vive anos fazendo uso de antidepressivo e não consegue efetivamente sair daquela situação. Por quê? Porque é necessário que você tenha no seu organismo os precursores da serotonina, como, por exemplo, o triptofano. Né? Para a gente consumir, para a gente ter triptofano no nosso corpo, a gente precisa se alimentar bem. E uma das primeiras coisas que a pessoa faz quando começa a entrar no quadro de depressão é não se alimentar bem. Aí, ou seja, não vai ter nutriente suficiente no seu corpo para se livrar dos quadros de depressão. Aí, você precisa suplementar com proteína para ter acesso ao triptofano. Você precisa suplementar com vitaminas do complexo B, porque o triptofano, para ele ser transformado em 5-hidroxitriptofano, ele precisa de vitaminas do complexo B. E o 5-hidroxitriptofano, para se transformar na serotonina, ele também precisa do complexo B. Aí a gente, efetivamente, dessa forma, a gente está aumentando a produção da serotonina. Se a gente não tem serotonina, ou seja, está no quadro depressivo, a gente não tem a serotonina, a gente não vai ter a melatonina. Como consequência disso, não vamos ter um sono satisfatório. Então, a nossa qualidade de sono está prejudicada. Se eu não consigo dormir bem, eu não consigo descansar. Se eu não consigo descansar, eu entro naquele ritmo, naquele ciclo vicioso que só vai piorar o quadro de depressão. Então, é importante suplementar com proteínas para a gente ter acesso ao triptofano, suplementar com vitaminas do complexo B, proteger o nosso corpo contra o quadro de desbiose. Né? Uma coisa que eu oriento sempre meus pacientes é usar glutamina e usar lactobacilos saudáveis. O pastor Paulo Lima ama a glutamina, né? Ele disse que nunca mais vai deixar de consumir glutamina, amém, glória a Deus. Então, assim, é importante. E uma outra coisa é a atividade física. Por quê? Existem alguns quadros de depressão que eles também são dependentes não só da serotonina, mas são dependentes também da dopamina. E a dopamina, quando a gente faz atividade física, o nosso corpo estimula, né, a produção de dopamina. E essa produção ela vai sendo feita em picos. E toda vez que ela faz um pico, ela libera uma outra substância chamada beta-endorfina. A beta-endorfina é a substância que a gente libera quando a gente tem orgasmo. Então, ou seja, quando a gente tem uma sensação de prazer muito grande, a gente libera a beta-endorfina. E essa beta-endorfina, ela vai estimular o nosso corpo a produzir serotonina. Você associar a suplementação com a atividade física, com uma boa nutrição, para que você saia, para que você ajude outras pessoas a sair do quadro de depressão, né? Essa informação, essa orientação, né? Como muitos médicos acabam utilizando apenas o antidepressivo,
Se você tiver acesso a pessoas com depressão e você passar essa informação, você já vai ajudar essa pessoa a se livrar desse processo aí com uma velocidade muito maior, né? Eu acho que meu tempo está esgotando. Eu tentei abranger aí o maior número de informação possível. E quando a gente faz exercício regularmente, a gente diminui a nossa necessidade de remédio para hipertensão, a gente diminui a nossa necessidade de remédio para diabetes, a gente diminui a nossa necessidade de remédio para patologias crônicas, inclusive a ansiedade, né? Porque a atividade física ela ajuda o nosso corpo a produzir várias substâncias que ajudam a tirar a gente da ansiedade. Então, assim, eu fico aberto a perguntas aí, se alguém quiser tirar alguma dúvida, a gente tem uns minutinhos aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se quiser que eu esclareça algo melhor, né, mais detalhado aí do que eu falei. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de poder estar aqui junto com vocês, falando um pouco, né? Tanta gente top dos tops aí já passaram por aqui e eu estou aqui dando a minha contribuição. Tem uma pergunta que eu costumo fazer, né, sempre que eu estou falando com pessoas que têm propósito. Porque o nosso propósito, ele foi cedido, ele foi nos dado por Deus. E para que a gente possa cumprir esse propósito, né, para que a gente possa cumprir esse propósito, a nossa saúde, ela precisa estar em dia, independente da nossa idade. Independente, glutamina é um aminoácido que a gente encontra em casas que vendem suplementos ou farmácia, né? Então, assim, para que a nossa saúde, para que o nosso propósito ele seja cumprido satisfatoriamente, a nossa saúde tem que estar bem. Porque se a nossa saúde for um limitante para as nossas atividades, aquilo para o qual nós fomos chamados para fazer pode ser comprometido, né? O pastor está aí falando, um monte de pastores têm tido infarto. Se esse infarto atingir uma área muito grande do coração, essa pessoa ela pode ficar comprometida nas suas atividades diárias, como, por exemplo, inclusive tomar um banho. Pode ser comprometedor para essa pessoa por causa daquele infarto. Então, o propósito daquela pessoa passou a ser limitado, ela não consegue mais desenvolver com maestria tudo aquilo que ela precisaria desenvolver para cumprir aquilo que Deus pediu para ela vir fazer. Aí eu pergunto para você, preste atenção nessa pergunta. Se você tivesse hoje a informação de que daqui a 2 anos você fosse desenvolver um quadro de câncer, e nessa história de desenvolver o quadro de câncer, você fosse morrer, aí a minha pergunta é, se você tendo essa informação, Deus falasse para você da seguinte forma, olha, mas se você hoje mudar os seus hábitos alimentares, e se você hoje mudar os seus hábitos com relação à sua atividade física, com a ausência de atividade física na sua vida, você fazendo essa mudança, você conseguiria impedir o surgimento desse câncer? Aí eu pergunto para você, tendo essa informação hoje, você mudaria a sua vida? Hoje, você mudaria os seus hábitos? Hoje, você mudaria a sua alimentação para que daqui a 2 anos você não viesse desenvolver um quadro de câncer? Mudaria ou não mudaria? Eu tenho certeza que você iria mudar. Eu tenho certeza que você ia passar a se alimentar melhor. Eu tenho certeza que você ia introduzir a atividade física na sua rotina. Por quê? Porque o exercício, eu já falei, ele não é uma questão de escultura do corpo, ele é uma questão de saúde. O idoso hoje, ele não se preparou para ser idoso. Então, eu tenho tido grandes problemas com idosos
de dificuldade de recuperar esses idosos, porque eles não se prepararam para ser idosos. Então, hoje, você está tendo informação. Absorva a informação. Introduza a informação na sua vida. Mude isso daí. E, de posse dessa informação, mude os seus hábitos. Mude a sua vida. Mude as festas que a sua igreja vai ter. Mude o tipo de alimento que o seu povo vai ter nas suas igrejas. E de posse dessa informação, você mude para que daqui a 2 anos você não tenha uma notícia desagradável. A vitamina D, hoje em dia, na minha opinião, tem que ser uma suplementação contínua, né? Uma suplementação que não tem mais fim, né? Você começa a usar e vai até o resto da vida. Porque pela nosso corre-corre, pela nossa rotina, a gente muitas vezes não tem conseguido 15, 20 minutinhos para ficar exposto ao sol. Então, assim, é preciso que a gente faça essa suplementação. Eu faço já há alguns anos o uso contínuo da vitamina D de 7.000 unidades por dia. Não é 7.000 por semana, como algumas orientações têm sido dadas por aí. É por dia, para que a gente mantenha a nossa vitamina D entre 60, 70 e 100. Tá? Para que, de posse disso daí, a gente consiga fazer com que o nosso corpo funcione adequadamente. Como eu já falei, a vitamina D não é uma vitamina, é um hormônio que gerencia 10.000 genes diferentes no nosso corpo. De posse da informação, mude, transforme a sua vida, transforme a vida das pessoas que estão ao seu lado. E permita que outras pessoas busquem saber o porquê que você está diferente, o porquê que a sua vida melhorou, porquê que o seu corpo melhorou, e passe essa informação para frente. E no que precisarem de mim, eu estou aqui. O meu Instagram, se alguém quiser ir começar a me seguir aí, está lá na divulgação da arte, mas é Dr. Iragildo Machado, tudo junto, né? Então, assim, .com, né? Não lembro agora. Dr. Iragildo Machado. Minha esposa está me corrigindo aqui. Então, assim, pode ir lá me seguir, pode tirar dúvidas. Nós somos parte de um corpo. Cada um tem uma função, né? Então, assim, no que eu puder fazer e ajudar esse corpo a funcionar melhor e todos nós desenvolvermos a nossa atividade da melhor forma possível, eu estou aqui para ajudar. Tá? Eu tenho falado o seguinte, que o nosso corpo, né, a Bíblia fala que é o templo do Espírito Santo. Então, a melhor forma de eu mostrar a Deus reverência, né, quanto ao meu templo interior, né, é cuidando do meu corpo. Deus me deu um chacoalhão nessa quarentena, né, e eu voltei a fazer algo que ele já tinha me falado em 2013 para nunca mais parar. Né? Tem alguns Glória amigos, a Deus. como o pastor Sid Clay lá de Sergipe, ele está conectado, é um cara que é um exemplo para mim nessa área. Ele é um pouquinho mais velho do que eu e ele tem um corpo 1000 vezes melhor do que o meu. É um cara que se cuida, um pastor que se cuida, que faz exercício. Então eu tenho me inspirado em outros pastores que cuidam do corpo, sabe? E graças a Deus também tenho tentado influenciar alguns amigos. Então ter o senhor aqui com a gente é muito especial. Alguém perguntou sobre autohemoterapia. A autohemoterapia é fantástica. É fantástica. O nosso corpo, ele consegue se autocurar. E se você tiver a oportunidade de associar a autohemoterapia ao ozônio, assim, as respostas são 10 vezes melhores, pelo menos. Então, assim, o que seria a autohemoterapia? É você tirar um pouco de sangue seu e introduzir no músculo, né? Entre 5 e 10 ml, você retira entre 5 e 10 ml do seu sangue e introduz no glúteo. Então, assim, essa ativação de defesa no nosso corpo consegue melhorar muita coisa, principalmente se você associar
esse sangue, misturar ele com o ozônio, você consegue melhorar mais ainda as funções do nosso corpo. A ozonioterapia, ela está associada à estabilização de aproximadamente 250 patologias autoimunes. Ela está associada a melhorar a nossa capacidade de nos proteger contra o câncer, de ativar a nossa imunidade, ativar o nosso metabolismo, sei lá, mais um monte de coisa aí, tratar fungo, bactéria, infecção urinária, candidíase. Já tem anos que eu não uso antibiótico para tratar infecção urinária. Já tem anos que eu não uso antifúngico para tratar cândida. Eu uso ozônio e resolvo o problema, né? Vamos lá, perguntas aí, o que eu puder ajudar, aproveita a hora. Seu telefone, doutor, tem provavelmente, né, alguém aqui quer marcar uma consulta, alguma coisa assim, eu acho que é importante. Meu telefone é 9... Para consulta, né? Não precisa ser o particular, não. Né? Não, eu só uso esse daí mesmo. Ah, ok. É 997 62 7687. Vou repetir. 997 62 7687. Tem, no meu Instagram tá aí também. Se quiser lá, começa a me seguir, pode fazer pergunta. E o que eu puder ajudar, eu estou aqui. E quiserem aproveitar o momento, aproveita aí que a gente está todo mundo ao vivo aqui. Aí todo mundo ganha. Eu vi que tem mais perguntas aqui, só não sei. Deixa eu ver aqui se eu consigo voltar as perguntas. O que tomar mesmo contra infecção urinária? Eu trabalho com ozonioterapia. E a ozonioterapia eu tenho usado para ajudar como o ozônio mata tudo quanto é tipo de vírus, fungos e bactérias, aí eu uso o ozônio para tratar a infecção urinária. Mas tem algumas coisas que você pode fazer para diminuir a recorrência de infecção urinária, né? Como, por exemplo, usar aquele kefir. Né? Kefir, ele tem de leite e tem de água. O ideal seria o kefir de água, né? O kefir é fantástico para a nossa saúde intestinal. Tem um negócio chamado, uma planta chamada, o nome dela é tansagem, mas o pessoal fala trançagem, né? Fazer o chá disso daí é fantástico, associado ao chá de cabelo de milho. O que é cabelo de milho? O milho vem com aquele cabelinho dentro, né? Então, se você pegar o chá de tansagem com o chá de cabelo de milho, você faz um chá dos dois e você consegue melhorar a sua função da bexiga e consegue diminuir os quadros de infecção urinária. O leite de vaca, ele foi feito para o bezerro. Então, o que acontece? Se ele tem inúmeras proteínas que o nosso corpo não reconhece, então acaba sendo agressiva para o nosso corpo, tá certo? Então, é importante. Você não consegue ficar sem o leite? Não tem problema. Você usa o leite de amêndoas. O leite de amêndoas é uma delícia. É só jogar na internet aí, procurar como fazer leite de amêndoas. É fácil de fazer e é uma delícia. Muito gostoso mesmo. Alguém perguntou aqui. Cheguei a pouco. Alguém falou aqui que usava vitamina D. Né? Fiz uso de vitamina D. Então, a vitamina D, o ideal é a gente manter aí em torno de 60, 70 a 100. Então, você fazer uma reposição de 7 a 10 mil unidades por dia, você consegue manter essa vitamina D saudável numa quantidade satisfatória no nosso corpo. Tá? Deixa eu ver mais aqui.
Então, o Cleci aqui está falando que usa um antidepressivo, né? Se a gente fizer uma reposição de alguns nutrientes e você introduzir a atividade física no seu dia a dia, o que vai acontecer? Você consegue se ver livre desse antidepressivo, porque a atividade física ela ajuda, né? Ela ajuda a nos livrar da ansiedade e ajuda também a nos livrar dos antidepressivos, porque ela auxilia no tratamento da depressão. Mais alguma dúvida? O pessoal está pedindo aqui novamente o Instagram. Eu vou digitar aqui no bate-papo, porque aí o pessoal olha lá, para você não ter que falar novamente, tá bom? Outra coisa, doutor, eu tenho um projeto, eu nunca divulguei aqui, porque não tinha nada a ver com até então, né? Chamado Eu Escolhi Me Cuidar. Né? É um projeto que a gente está voltando à ativa e, na verdade, ajudando muita gente com isso. Então, gente, se vocês quiserem dar uma olhada também, tem Instagram, tem canal no YouTube, tem algumas coisas que a gente está tentando fazer para ajudar. Muita gente perguntando o que eu estou comendo, muita gente, né? O que você faz, o que você malha. É isso aí, pastor. Mas assim, eu não sou médico, não sou professor de educação física, então eu tento realmente usar, né, a motivar as pessoas, mas procure um profissional, faça. É importante demais, eu estou muito feliz, né, com esse tempo aqui do Dr. Iragildo, eu tenho certeza que é Deus realmente que conectou, né? Eu te agradeço Amém. muito, doutor, eu tenho certeza que vai ajudar muitos pastores. Amém. Eu que agradeço aí a oportunidade, eu que agradeço aí vocês terem aberto essa porta aqui para mim, para que eu pudesse compartilhar um pouco dessa unidade de vocês, né, dessa unidade aí, e me preparando aí para, na hora que Deus der a oportunidade, na hora que Deus permitir, Ele me consagrar pastor. Olha que legal. Estou estudando para isso, correndo atrás. Segundo o pastor Paulo Lima, eu já tenho o coração de pastor, só falta ser ordenado. Então, na hora que Deus permitir, a gente está aí junto. Amém. Amém, que bom. A gente posso pedir um amigo meu aqui para fazer uma oração aqui? Com certeza. Sid Clay, eu falei de você aqui. Ativa o som aí. Ora por nós, por favor. Ora pelo doutor também. Obrigado, pastor Tiago, pela menção honrosa aí, viu? Vamos sim, vamos estar orando. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Pai. Honra e glória te pertence, Senhor. Nós te louvamos por essa palavra que foi ministrada ao nosso coração. Nós queremos tratar o nosso corpo conforme o Senhor nos pede, conforme o Senhor nos orienta, como sendo templo do Espírito Santo. E nós queremos, Senhor, viver da melhor forma para a glória do teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor capacite cada vez mais, Senhor, a vida, Senhor, do doutor Iragildo, que o Senhor continue capacitando para que ele possa ser instrumento do Senhor para ajudar tantos quantos necessitam, Pai, dessa ajuda. Continua ajudando também, Senhor, a cada um de nós, a cada pastor, a cada um, para que nós possamos cuidar bem daquilo que o Senhor tem depositado em nossas mãos. Continua abençoando, Senhor, para que nós possamos cuidar da nossa saúde, crescer em saúde física, espiritual, emocional, tudo para a glória e honra do teu santo nome. Em nome de Jesus, também oramos para que o teu poder, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, e seja vivificando, Senhor, os nossos corpos, dando energia que precisamos, força que necessitamos, para vencer qualquer doença, qualquer enfermidade, no poder do nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, amém. Obrigado, doutor Iragildo. Obrigado aí, pastor Tiago. Eu quero agradecer o doutor Iragildo pela disponibilidade, né? Por quê, doutor Iragildo? Uma consulta dessa já ia custar uma baba e todo mundo aqui foi na bênção. Agora, que sirva, e vou falar aqui para esse pequeno grupo, mas que sirva de
de lição para a gente. Sabe por quê, doutor Iragildo? O pastor hoje, o senhor vê, quando falaram que era um médico que vinha, na cabeça obtusa do pastor, o pastor já pensa o seguinte: o que um médico pode me ensinar? Porque o pastor ele gosta dessas reuniões para quê? Para pegar uma fórmula pronta, ele vive atrás, e isso é tão medicinal, né? Porque ele quer fazer a igreja crescer. Né? Então, como é que eu faço para a igreja crescer? Qual é a glutamina que eu vou dar para a minha igreja no pré-culto e no pós-culto? Para ela, ele quer isso, ele quer um negócio pronto. E aí a gente esquece desse detalhe. Né? Fui eu que perguntei o negócio da autohemoterapia. Eu quero dar aqui o meu testemunho. Né? Eu tinha as minhas resistências ao ozônio até agora. Minha esposa já faz o ozônio e eu tinha as minhas resistências. Então, quarta-feira é dia de autoemo, como ela fala, né? E eu já vou lá, vou ser o primeiro já a pedir para incluir o ozônio na minha parada. Tinha até um exame que ela tinha pedido, que era um exame que tinha que ver, eu não lembro, mas era uma sigla, acho que era DCH, um negócio assim. G6PD. G6PD. Não... peraí, fui eu que baixei. Desculpa, é DCH mesmo? G6PD. Isso, esse mesmo. Esse mesmo. Ela pediu para fazer, eu fiz, podia fazer, mas eu nunca me animei. E agora aí na quarta-feira, a gente faz uma vez por semana, toda quarta. E aí na quarta eu vou estar fazendo agora. Eu quero... Pastor, só vai ver a mudança que vai ter na sua disposição de fazer as coisas, porque o ozônio, além de outras coisas, ele ativa as mitocôndrias. Então, melhora a sua capacidade de se proteger contra os radicais livres e melhora a sua capacidade de produzir energia. E um tratamento que é tão barato, né, doutor Iragildo? Um negócio que é tão barato, e a gente muitas vezes menospreza. Então, eu queria agradecer a sua disposição, o seu tempo, o cuidado e ter certeza, né, que o que a gente precisa é parar para ouvir aquilo que vai acrescentar na vida da gente, em vez de ficar correndo atrás daquilo que não vai resolver, né? A fórmula mágica. Não tem como. Obrigado, doutor Iragildo. Deus abençoe. Já estou seguindo lá no Instagram já. Amém. Vamos junto. Muito obrigado. Vamos junto. Eu que mais uma vez aí agradeço a oportunidade. Eu estou aberto aqui a todos vocês aí para alguém precisar, se quiser passar essas informações para a sua igreja, para, não sei, para montar uma live, alguma coisa assim, eu estou aqui à disposição. Continuo a falar no que eu puder ajudar o corpo a funcionar melhor, as nossas engrenagens, né, no corpo de Deus, eu vou estar aqui fazendo. Muito obrigado, doutor. Hoje eu fiquei feliz quando eu terminei minha corridinha de manhã. O Bispo Maurílio me mandou um WhatsApp, né? Ele está sempre aqui com a gente na liderança aqui do Pastores Amando Pastores. Ele foi a pessoa que me provocou junto para a gente começar isso aqui, junto a outros amigos. Santa provocação. Muito bom. E ele falou, mano, tô acabando a minha corrida aqui também, minha caminhada. Eu falei, olha aí que legal. Então, realmente tem sido muito bom e te agradeço. E, na verdade, o senhor foi resposta de oração. Eu não pedi nada ao pastor Paulo Lima. Ele falou, olha, posso chamar um amigo meu? Pode, porque é muito importante ter um médico, né, que é um homem de Deus aqui também, junto com a gente, e convida a gente para essa ordenação aí que a gente vai. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá bom. Obrigada. Deus abençoe. Assim que Deus abrir a oportunidade, eu aviso. Tá bom. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente tarde. Obrigado, Bispo Laerte, Maurílio, todo mundo aí. Tamo junto. Obrigado, doutor. Deus abençoe. Obrigado senhor. pela oportunidade. Um abraço grande. Deus abençoe a todos aí.